constrói com base na lei divina, a gente é chamado o quê? A refazer. É algo que Emmanuel deixa bem explícito quando, por exemplo, na lição de número 2 do Fonte Viva, modo de fazer, ele vai comentar. Ele diz assim: só constrói sem necessidade de corrigenda ou de correção aquele que se inspira nos padrões do Cristo. Porque apesar de ter adaptado a lei às nossas condições, Ele nos ofereceu base para que tudo aquilo que a gente construísse fosse de verdade, não fosse uma ilusão. Então, quando a gente volta no Evangelho, vai ver, né, tem gente que às vezes tem uma preguicinha, porque pensa assim: não entendo nada. Não, tem muita coisa difícil, né? Aí tem lá umas medidas diferentes, 20 estágios. O que é isso? Meu Deus! Né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Peraí, o que é candeia e o que é alqueire? A gente está numa outra época, numa outra situação. Da mesma forma que se a gente lê uma carta de Pedro Vaz de Caminha, hoje, a gente vai ficar assim: uai, que português que é esse? O que ele está falando aqui? Porque, vamos dizer assim, é algo da nossa cultura, mas que está distante um pouco do tempo. Isso 500 anos, agora imagina 2000 anos. É um pouco distante. Então, de certo modo, se a gente começa a se equipar com uma compreensão de elementos da época, a gente vai encontrando ferramentas para que a gente possa explorar o quê? O espírito da letra, os sentidos que estão por detrás, os sentidos que estão por detrás. Porque se a gente não conseguir extrair o espírito da letra, simplesmente quem vai estar passando as experiências são aqueles que viveram lá, quando na verdade, aí tem uma passagem evangélica bonita, em que Jesus, ele estava falando um monte de trem, e aí o pessoal estava ouvindo, e teve gente que começou a achar um negócio difícil. Aí, alguns começaram a sair, abandonar. Aí o Simãozinho Pedro e alguns dos discípulos, eles ficaram ainda próximos ao Cristo. E Jesus questiona a eles: e vós também não direito? Vocês também não vai dar no pé, não? Vai ficar? O que vocês estão querendo? Tipo o espírito de verdade para o Kardec, curto e grosso. Vai acontecer isso. Teve um momento assim, um momento bem impactante. Aí o Simão Pedro ergue a voz e fala: Senhor, a quem iremos nós, se só em vós encontramos as palavras de vida eterna? Ou seja, Jesus, você tem as palavrinhas que não tem prazo de validade. Faça dia, faça noite, aconteça o que acontecer, ainda vai estar valendo. Não vai ter um instante que vai ser confiscado. Jesus nunca vai estar ultrapassado. Vou falar uma outra expressão: não tem jeito de Jesus ser cancelado, a menos que tenha umas topeiras na terra ali comandar o pensamento da coletividade. Jesus não tem motivos para ser cancelado. Jesus foi machista? Não. Jesus foi preconceituoso? Não. Nenhuma das questões sociais que hoje a gente pensa que Jesus poderia ter corrido no risco, não. Jesus verdadeiramente tem palavras de vida eterna. Verdadeiramente. Não tem prazo de validade, não dá para ser cancelado. Ele pode mandar embora, mas não tem motivo para ser cancelado. Então Pedro traduziu uma realidade interessante. Escutar Jesus antes e agora
mantém-nos totalmente atuais. Só que para que isso se torne atual, a gente precisa fazer o quê? Começar a mergulhar no Espírito, da letra, para que a gente possa efetivamente entender. Porque o nosso serviço vai ser de garimpeiro, vai ter muito cascalho, muita informação, a gente vai ter que entender informação histórica, algumas coisinhas, mas por detrás das coisas existe vida, e vida em abundância para construir experiência. Como o objetivo dele foi construir um roteiro para a gente, o que a gente pode entender? Que ele partiu das fragilidades e capacidades da criatura humana. E ele ainda fez mais, porque o que ele propôs? Qual o campo de trabalho de Jesus? Cotidiano. Jesus adorava jantar na casa das pessoas. Tá vendo, né? Então não é ruim, né? A gente tem o desejo de também visitar os outros para comer, só que as refeições com ele eram assim, diferentes, porque de vez em quando davam uns probleminha. Tipo assim, ele foi jantar na casa de Zaqueu, né? E Jesus ele se autoconvidou, foi mais fraterno ainda, porque Zaqueu tinha subido na árvorezinha, Jesus estava passando com o pessoal de volta. Aí ele olhou para Zaqueu, viu que Zaqueu estava interessado, né, na proximidade dele, falou: dessa isso, hoje mesmo vou cear na sua casa. Então Jesus efetivamente se autoconvidou para participar. Aí o que aconteceu? Começou um burburinho danado. Quem? Os ressentidos dos fariseus, possivelmente não foram convidados para participar ou alguma coisa do tipo. Claro, né? Eles têm umas questõezinhas com Jesus que é de inveja, mas faz parte, né? Porque talvez Jesus representou tudo que eles quisessem representar. Jesus incomodou os fariseus não porque efetivamente os combateu ou se impôs em relação a eles. Jesus nunca entrou em espírito de contenda com o fariseu. Mas todas as vezes que os fariseus, de certa forma, vinham para trazer uma carga fraterna, Jesus soube orientá-los com precisão. Então começou a surgir os burburinhos, né? Começou o falatório, mas Jesus não se importou, alimentou lá direitinho, né? Ainda disse com muita alegria: eis que o filho que estava perdido foi encontrado, e hoje nesta casa encontra-se a salvação. O Zaqueu, ele era um rapazinho até bom, só que os publicanos tinham uma fama. Qual? Traidor. Os publicanos eram traidores. E por que traidores? Porque naquela época a região da Judéia, principalmente, ela era vigiada pelos romanos. A Judéia era uma província dos romanos. Os romanos que tomavam conta ali daquela região. Tinha todo um poder administrativo. A Judéia estava sob esse poder romano. E os romanos, eles deram uma certa liberdade para os judeus. Eles podiam fazer um monte de coisa, mas eles tinham que pagar um impostinho, tinham que dar uma contribuiçãozinha. E os romanos foram inteligentes. Quem que cobrava normalmente impostos? Era romano? Normalmente era judeu. Aí, o que acontecia? Os judeus ficavam satisfeitos de pagar imposto? Não, a gente fica. Vai chegar o IPVA agora, quem está mais feliz? Nossa, vai ter 3 parcelinhas para pagar. Quem que fica feliz, né? Quem está com dinheiro sobrando, não tem nenhum plano para nada. Mas quem fica? Ninguém. Além de ter que pagar um imposto, o que ia ter que fazer? Você vai pagar um imposto para um judeu que está a serviço dos romanos. É alguém da
alguém que pertence à sua terrinha, ao seu grupo, que está servindo a outras pessoas. Então, os publicanos eram odiados por causa disso. E o Zaqueu não era simplesmente um publicano, ou seja, quem cobrava dos judeus para dar para os romanos. Ele era o chefe. Então, assim, a reputação dele era a melhor. Porque, vamos dizer assim, né? É difícil uma situação como essa. Eles estão sob um determinado trabalho. O Levi, por exemplo, quem viu The Chosen, não sei, alguém já viu The Chosen aqui? Assistam The Chosen. Na terceira temporada passa lá o Levi. Os pais dele tinham expulsado ele de casa porque ele resolveu ser cobrador de impostos. Então, assistam The Chosen. Baixa o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e aí vão lá e assistam. É uma série de Jesus. Para a gente entender, entrar nesse contexto, ela é fantástica. Mas observemos uma situação normal. Jesus não se descolou do cotidiano dos judeus. Então tinha a festa da Páscoa, estava Jesus lá. Tinha a festa dos tabernáculos, estava Jesus lá. Tinha festa aquilo, estava Jesus lá. Ele se conectou a uma cultura, a um cotidiano, e desse cotidiano ele extraiu vida, experiência digna da imortalidade. Porque se a gente começa a estudar, uma das coisas que a gente vai começar a entender, que os temas bases que movimentavam o Novo Testamento, aqui, quase 2000 anos atrás, ainda são os mesmos temas bases de hoje. Eu vou dar dois exemplos. A da mulher samaritana e da mulher hemorroísa. Qual que a gente começa? Vamos começar pelo da mulher samaritana. Quem é a mulher samaritana? Jesus estava fazendo um percurso, ele queria ir aonde? Ele queria ir para Jerusalém. E ele foi fazer um percurso diferente do que era normal. E nesse percurso ele passou pela Samaria. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. Ambos faziam, tinham uma certa rivalidade. Eles eram xenofóbicos. Quem tem preconceito contra o pessoal de outra terra? É isso mesmo, né? Então, eles não conversavam muito. Eles tinham uma dificuldade de relacionamento. E Jesus escolheu passar na Samaria. Não por acaso, ele tinha um lugarzinho para ele visitar. Ele foi perto do poço de Jacó. Naquela época não tinha Copasa. Aqui é o quê? Copasa? Copasa é a mesma lugar. Copasa em toda parte. Ele foi para esse poço, não tinha Copasa. Então os poços eles eram referência de água. Normalmente, quem ficava com essa atividade normalmente era quem? A mulher. Ia lá no poço todos os dias buscava água para ter água em casa. Os judeus eles usavam água para lavar as mãozinhas e os pezinhos. Eu acho que não tinha o banhozinho de água quentinha igual a gente tem hoje. Então estava numa situação diferente. E as mulheres ficavam responsáveis por ir lá buscar o poço. O poço era um lugar chique, né? Era o ponto dos contatinhos, dos dates. Porque normalmente onde você arrumava casamento também, né? O poço era o campo propício para isso. E Jesus foi lá, né? Parece uma situação um pouco diferente, né? Os discípulos às vezes ficavam preocupados com Jesus, ele aproximava muito das mulheres, falando como é que ele ia ser falado, mas ele nunca se incomodou com isso, porque ele estava preocupado com o coração humano, simplesmente.
E aí ele encontra a mulher samaritana. No que ele encontra a mulher samaritana, aproxima-se dela. Ela fica talvez um pouco desajeitada. Por causa do quê? Existia essa rixa entre samaritanos e judeus. E aí Jesus pede ela água de beber. Aí ela acha estranha a situação, né? Pergunta, como você pode ser judeu e está me pedindo água? Ou seja, não conversa, não tem possibilidade de diálogo. Por que você está me pedindo ajuda? A partir desse momento, se desenrola um diálogo. Se a gente for observar, né, existem muitas interpretações para essa passagem. Eu vou para uma delas, porque esta mulher, e se a gente for assistir umas palestrinhas do Haroldo, a gente vai ver que essa mulher é a representação da Samaria. Essa mulher, conta o evangelista João, que ela tinha tido 5, se não me engano, esposos, ela estava no sexto. A Samaria, a história de Samaria, ela está de tal modo relacionada à questão do adultério. Na Bíblia, adultério não é simplesmente uma expressão relacionada à traição, enquanto um ato sexual. Adultério é também todas as vezes que a criatura humana ela se desconecta de Deus e começa outras práticas. Deus sai do centro e ela começa outras práticas. Então adota alguns deles, dinheiro, um monte de coisa. Isso é conhecido como adultério. Então Samaria já tinha tido 5 outros objetos de anseio. É uma interpretação que o Haroldo inclusive vai fazer. Mas aqui a gente vai para um outro ponto. Essa mulher, historinha, já tinha se relacionado com 5 pessoinhas, tinha uma cesta ali, né, no esquema, mas chega Jesus na história. E aí Jesus começa a conversar com ela. Qual o objetivo? Oferecer a água viva. Oferecer água viva. Só que ela acha estranho. Por quê? Porque ela vai falar assim, olha, nessa região a gente conhece só o poço d'água. Como que você vai falar que vai me oferecer água se a nossa referência aqui é esse poço de Jacó? Aí ela vai ficar um pouco assim desentendida, né? Aí Jesus fraternalmente vai dizer: se soubesses quem eu sou, ele pediria água viva. O fato é, se a gente olha para o contexto, talvez a gente não consiga extrair nada, mas pensemos na condição do espírito em evolução. Quando a gente encarna, ganha um corpinho, o que a gente começa a ter que fazer? Cuidar do corpo todo dia. Todo santo dia. Tomar banho. Às vezes uns 2, 3, né? Porque aqui Caratinga é quente, né? Aí a gente forma umas pizzas rapidinho, embaixo das braças, todo calor, difícil. A gente precisa escovar os dentes. A gente tem necessidade alimentar. Tipo, comemos hoje no almoço eu comi purê de batata, um tantão de coisa gostosa, mas não é o suficiente, porque a fome vai vir daqui a pouco. Eu vou ter que novamente me alimentar. Esse corpo vai me trazer demandas diárias.
forma que satisfazer uma vez não vai garantir que eu tenha saciedade. Não vai. Eu posso falar assim, não, eu vou comer a melhor receita disso, de arroz. Não vai saciar a minha fome. Enquanto encarnado, a gente parece, a princípio, a mulher samaritana que vai todo dia buscar água. Enquanto a gente vive tão somente para o objetivo material, a gente é a mulher samaritana que vai todo dia buscar água, que cada hora está elegendo alguma coisa como objeto de desejo, que está destinando os recursos da alma para uma direção. Nós somos mulher samaritana. Enquanto encarnados, a gente vai fazendo um processo de manutenção. Só que o apóstolo Paulo já nos advertia com precisão. Enquanto o homem exterior se corrompe, o interior, contudo, se renova dia a dia. Se a gente for simplesmente mulher samaritana em busca do poço de água material, em busca da saciedade material, nós ficaremos num looping. Porque, e a princípio, o poço de água material ele traz a ilusão da saciedade. Só que a gente tem que sempre, reiteradas vezes, fazer a mesma coisa, e é um poço sem fim. A gente busca e não encontra nada. Porque você desencarna, chega lá no plano espiritual e ainda se mostra com a mesma sede. Só que ela também é um símbolo da instantaneidade, porque a gente é aquele espírito miojo para as conquistas efetivas, mas a gente quer o instantâneo, o mais rápido. Então, nutrir simplesmente para o poço da materialidade parece que vai atendendo-nos diretamente, só que nunca efetivamente nos satisfaz. Então chega Jesus para fazer o quê? Oferecer uma aguinha viva. Talvez ela tenha ficado quieta, né? O que está acontecendo? Mas por que a água viva? A matéria está se corrompendo. A matéria está se deteriorando. A matéria irá se desgastar. A gente cuida do corpinho, belezinha. A questão central é quando o ritmo da vida está determinado pelas necessidades materiais. Isso significa que você é um escravo. Escravo. Então chega o divino amigo e também nos pede água. Não porque ele deseja beber da nossa, mas é só o espaço para a gente. É como se estivesse perguntando assim: o que tem que te alimentar? Me mostra. Apresenta seu desejo. Aquilo que você tem buscado diariamente. Me dá um pouco disso aí para entender sua realidade. Aquilo que muitas vezes tem te nutrido. Temporariamente. Essa água viva, ela está pautada em outra coisa. Nesse espírito que se renova. Porque a gente está construindo, é chamado a construir vida e vida em abundância. É farturento mesmo. Mas o que é água
Que tipo de água que você bebe e não tem mais sede? Essa é uma das perguntas que eu me fazia. Que metáfora que é essa de Jesus, né? Ele está se apropriando das emoções. Mas o que seria em sentido espiritual a água? Quando a gente vai para uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Dever, a gente começa a ter algumas dicas sobre o que pode ser esta água. O que é o dever? É a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. O dever é a lei da vida. Como que a gente faz para experimentar a vida? Cumprindo o dever. O Cristo veio oferecer a água da vida. Só que da mesma forma que Ele nos prometeu a paz, é preciso entendermos que é indispensável percorrer um caminho para alcançar esse recurso superior. Pensar na água da vida, pensar em dever. Porque todas as vezes que você cumpre um dever, todas as vezes que você constrói os padrões do Cristo, não é necessário corrigir nem reparar. Você não precisa ficar voltando. Você faz uma vez e pronto. Você realiza um esforço, um movimento e não precisa ficar voltando. É uma água que sacia a nossa sede, porque a partir do momento que o Espírito cumpre o dever, ele tem uma paz. Paz essa que o nutre verdadeiramente e que a vida o impulsiona para frente. Então, se a mulher samaritana, símbolo do desvirtuamento, porque esqueceu a conexão com o plano superior e se devotou tão somente à materialidade, é indispensável o quê? Voltar as rédeas para Deus. O objetivo para o Pai. E é o dever, enquanto lei da vida, que nos aproxima dos objetivos fundamentais da alma. Porque quando, por exemplo, a gente perdoa, o tanto é bom. Já pensou tanto? Quando a gente realmente perdoa, né? Porque a gente tem inventado uns perdão do cara, é cada vez mais difícil. Quando efetivamente a gente perdoa, que coisa boa, não é? A gente se sente alimentado, tem que voltar naquilo? Não, segue adiante. Toda a construção, bases do amor, a gente nunca precisa repetir, a gente só aperfeiçoa. Enquanto a matéria a gente caminha para a degradação e para a repetição, nas determinações do Espírito, a gente caminha para o aperfeiçoamento. Repetição não se torna um desgaste. Repetição, em sentido espiritual, quando a gente está atento ao dever, é aperfeiçoamento e renovação. A gente se sente cada vez mais feliz. Quer dizer que se a gente não está se sentindo satisfeito ao cumprir os deveres que a vida nos indica, tem algum problema. A gente precisa talvez reparar o modo, a disposição que a gente tem feito. Porque é justamente isso que vai indicar efetivamente esse estado de plenitude, de realização. Porque Deus de tal forma estabeleceu um princípio que Paulo resume de forma interessante. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Ou seja, tudo que você faz, a primeira pessoa a ser beneficiada tem que ser você. Porque se você não se sentir contemplado, no que faz, teve um erro de cálculo. O movimento foi em falso. Se a gente está cuidando dos filhos, se a gente está realizando isso ou aquilo, mas a gente não está tendo a oportunidade de sentir-se revigorado, reanimado,
impulsionado, pode ser que a gente precise repensar. Será que a gente não está no automático? Porque estar no automático é retirar toda a possibilidade de desfrutar da vida, para a gente entrar nesse ciclo infernal. E por isso a gente caminha para o outro símbolo, é até o meio, né? Ou não, já acabou? Isso. Já sinto os pensamentos fraternos de alguns companheiros. Não esqueça do horário, às 8h30, de preferência um pouquinho antes. Mas a gente vai para o outro símbolo. Qual? Da mulher? Hemorroides. Ela estava com uma hemorragia. O sangue estava se esvaindo. O que a mulher hemorroísta tem a nos ensinar? Era uma mulher que encontrou Jesus quando e como? Jesus estava num jantar. Está vendo? Jesus gosta muito dos banquetes, dos negocinhos. Era um ambiente que ele achava bom, né? Quem não gosta de se alimentar? O Mateus estava feliz porque tinha conhecido a mensagem divina. E tinha um monte de gente. Aí de repente chegou um tal de Jairo, que era chefe da sinagoga, uma autoridade, e ele vai pedir ajuda porque a filha dele estava em condições de saúde difíceis. Jesus sai da festa e vai fazer o quê? Vai cuidar das dores, porque ele tinha consciência disso. Ele estava aonde precisava dele. E aí ele foi. E no caminho, né, e aí começou a movimentar um monte de gente, porque o Jairo era popular. Ele tinha muitos seguidores. Ele era uma pessoa visível na sociedade, tinha muita visibilidade. E aí ele começou a se direcionar para a casa do Jairo, para curar a filha. E aí, no meio da movimentação de gente, surgiu uma mulher. Uma mulher. Mas que ninguém tinha notado ela. De repente, Jesus estava se movimentando, um monte de gente do lado dele. Jesus questiona: quem me tocou? Quem me tocou? Aí o Pedrinho, muito sensível: Senhor, todos estão te tocando, né? Um monte de gente no seu entorno, tem muita gente te tocando. Aí Jesus diz: eu senti que de mim saiu virtude. O que, em outras palavras, quer dizer? Teve alguém que sensibilizou minha alma. Tem alguém aqui que está vivendo uma situação tão difícil que eu senti que saiu virtude. O que é virtude? Nesse momento é compaixão. Essa pessoa fez meu coração se encher de virtude, de compaixão, de misericórdia. Todas as vezes, não sei se vocês já passaram por essa experiência, quando a gente sente misericórdia de alguém, é algo que verdadeiramente nos alimenta o coração. É algo que irriga, que revigora, que nos lembra que a gente é humano. A gente sente sair virtude de nós. E por que a misericórdia muitas vezes existe? Porque tem alguém precisando? Então Jesus estava dizendo: eu senti que alguém verdadeiramente estava querendo ajuda. O meu coração foi sensibilizado. O meu coração foi sensibilizado. Aí todo mundo fica em silêncio. E de repente a mulher aparece. Só que o evangelista, ele dá uma diquinha. Na hora que a mulher foi tocar Jesus, ela tocou na orla da veste. E tem, segundo as tradições judaicas, que o manto do judeu, ele vai ter um negocinho chamado talit. Desculpa não trazer uma imagem para ficar mais legal assim, mas um negocinho chama talit. Está lá nas recomendações do Antigo Testamento.
E qual é o simbolismo do talit? Qual é o simbolismo do talit? O talit representaria a lei, representaria a Torá. Então, qual o ponto que ela foi tocar? No ponto que representa a lei. Ela, simbolicamente, no toque de Jesus, não foi um toque casual. Ela estava procurando a lei divina. Era um coração que verdadeiramente reconhecia a necessidade dessa lei. Ela estava rememorando essa conexão com o divino. O que estava fazendo ela sangrar? O que estava fazendo ela perder sangue? A desconexão. O que nos faz sangrar? O que nos faz fazer tanta coisa e parece que a gente não se sente realizado? A gente esquecer que a gente é espírito e viver simplesmente para a matéria. A mulher egoísta também pode ser interpretada como esse coração que estava perdendo vida. Naquilo que estava realizando, naquilo que estava fazendo, ela estava perdendo vida. E tinha 12 anos que estava acontecendo tudo. Sangue, elemento de vida, que ela estava tendo possivelmente um nível de experiências muito baixo. E todas as vezes que a gente vai perdendo sangue, a gente vai se enfraquecendo. O espírito que efetivamente se enfraquece é aquele que vai se desconectando. Porque a água da vida, que parte desse dever que é a lei da vida, nos motiva cada vez mais a nobreza espiritual e vai nos ajudando a construir dentro de nós essa vida em abundância, essas experiências que são dignas da imortalidade. Então são duas passagens, pelo menos, que nos ajudam a pensar na nossa condição de encarnado. Tem os seus detalhes históricos? Tem, mas os sentidos que evocam a presença de Jesus nos falam profundamente ao coração, porque ainda hoje a gente está em um desafio que é lidar com a matéria. Ainda hoje, muitas vezes, nós não temos conseguido administrar a experiência. Ainda hoje, a gente muitas vezes simplesmente tem existido, esquecido de viver. Ainda hoje, a gente vive no trabalho como uma coisa desgastante. Ainda hoje, as experiências com as pessoas têm se tornado enfraquecedoras. O que tem faltado? Qual o elemento-chave? Quanto mais a criatura se liga a Deus, e é o que o Espírito, na mensagem, o homem no mundo, o Espírito protetor, na mensagem o homem no mundo, ele vai tocar no assunto. Olha, não precisa ser triste, ser severo no mundo, não precisa ser pálido. Tenha vivacidade, tenha jovialidade, mas que tenha duas coisas: conexão com Deus, um sentimento de piedade. Não seja insensível à vida, se permita aprender, passar pelo percurso dos aprendizados, se doe ao dever não como quem se candidata a uma obrigação, mas quem se impulsiona para a renovação, quem entende que naquele momento a gente tem a oportunidade não simplesmente de cumprir mais uma vez o que é preciso, mas de nos trabalhar mais uma vez diante das nossas necessidades. Essa nova compreensão da vida Jesus veio dar, porque a gente estava adorando no templo, esquecendo dele nas ruas. Em dizer de irmão, Jesus não estabelece essa linha divisória, para que a gente possa tornar tudo um pouco mais sagrado, para que a gente possa encontrar água viva nas mínimas experiências, para que a gente possa se curar
dessa hemorragia, porque às vezes parece que os dias estão passando e a gente está ficando pior. Às vezes a gente está ficando um pouquinho mais enfraquecido, desanimado, desencorajado. E às vezes a gente vai demonstrando interiormente porque a gente vai pedindo, Senhor, tem alguma coisa errada, mas às vezes é a forma que a gente tem se direcionado para as experiências. Eis que estou entre vós como aquele que serve. Estar como aquele que serve é uma das diretrizes para a gente começar a encontrar vida em nós. Obrigado pela paciência, pela misericórdia. Que Deus lhes pague.